de hoje é o 29º grupo, que consta dos seguintes temas. Segunda fundação, que fizeram as mulheres com as quais Cristo falava, as mulheres em volta de Jesus. Segundo, sentimental eu sou, Elis Regina, Elis Rainha, a lista dobras. Escola do lar, o aprendizado de nossas moradias. Quarto, niilismo, superafirmação do nada. Quinto, portfólio dos inimigos meus, o leque dos meus adversários. Sexto, o mal longamente plantado em Hollywood e as colheitas de logo mais. Sétimo, os últimos dias de Jesus, cuidado ao falar e ao escrever. Oitavo, feminilização e defeminilização socioeconômicas. Instrumentos de avaliação pré-colapso. Nono, antropocentrismo e humanismo, superafirmação do homem e superafirmação da humanidade. Décimo, outros animais, o que o ser humano não é. 11º, Praça dos Heróis, a lista de todos que fizeram bem. 12º, amizade e desolação, os governos se preparam para o bem, praçar bem. 13º, guerra, a empresa de Thanatos é encarregada da autodemolição. 14º, necessidade, NECE, cidade, necessidades e atendimento nas cidades, a nova urbanidade. E o 15º é DECO, DECO, Diário de Ecologia, jornal exclusivamente sobre a ecologia. Então, começando do primeiro, nós temos a segunda fundação. Como as pessoas que gostam de ficção científica, feito eu, sabe, Asimov escreveu um punhado de livros, todos os que eu li e conheço eu considero bons, e por isso tenho uma grande admiração por ele e por outros motivos, conforme já testemunhei. Então, em Fundação, que é uma trilogia condensada num livro só, Fundação é uma série inteira, uma octologia, composta inicialmente de 3 livros, que é Fundação Império e Segunda Fundação. Penso que é isso, eu esqueci de pegar o volume. É isso mesmo, está aqui. Fundação, o segundo é Fundação Império, o terceiro é Segunda Fundação. É um livro maravilhoso e pouco estudado pelos políticos e pelos ideólogos, pelos filósofos. As pessoas desprezam a ficção científica como se não fosse arte, e é pelo contrário, é profundamente. E assim como Frank Herbert desenhou todo um cenário político com níveis e subníveis, com intrigas e conspirações, Asimov desenhou o que ele chamou de psicomatemática, matemática psicológica.
Tudo é matemático, mas a psicologia não está matematizada ainda. A psicologia nem pode ser considerada ciência enquanto não for matematizada. Então tem uns critérios para preencher que a psicologia não preencheu. Se nem é ciência ainda, não chegou no nível matemático. Então Asimov coloca 10 mil ou 20 mil anos lá para frente. É muito interessante, é formidável. E não foi filmado, é claro. Não sei o que impede, mas sem dúvida nenhuma é um livro muito maravilhoso. A trama, que eu vou precisar falar, mas para atiçar a sua curiosidade, porque sem dúvida nenhuma você tem que comprar os 8 livros, especialmente essa trilogia inicial. No terceiro livro, Segundo a Fundação, a trama é que Harry Seldon é um matemático do Império e ele prevê o colapso do Império que se espalha por muitos e muitos mundos pela galáxia. Depois de muitos anos que a Terra deu origem à civilização, ela se espalhou e eles esqueceram onde está a Terra. Então, lá para diante, esses 10 mil anos, 20 mil anos, não sei mais, o imperador, o império entra em colapso. E esse matemático tenta alertar as pessoas, mas não consegue, não tem nenhum resultado positivo. Então ele prepara uma quantidade de gente que ele espalha em determinados postos. É maravilhosa a coisa toda. Aí institui a primeira fundação, que deve adiantar o ressurgimento do Império em vários milhares de anos, agindo assim, assado. Ele prepara um monte de vídeos e de tempo em tempo esses vídeos são expostos às pessoas fazendo previsões que casam completamente com a realidade. Exceto que lá para frente aparece o mulo, uma falha nas previsões que atrapalha a consecução da coisa toda. Essa primeira fundação é evidente, a segunda fundação fica oculta. Ninguém sabe dela, nem as pessoas da primeira fundação, mas as pessoas começam a suspeitar e ficam buscando em toda parte sem deparar com ela. Bom, vá ler, porque é fundamental que as pessoas leiam essa coisa, inclusive os chamados formadores de opinião, as pessoas que buzinam no ouvido dos outros, que são ou pensam que são mais espertos que buzinando no ouvido do outro igual mosca. Bom, aí quando eu li a Bíblia e li este livro, que é formidável também, você deve comprar, Geoffrey Blaney, não sei pronunciar, Uma Breve História do Cristianismo, é da Fundamento, 2012, São Paulo, Fundamento 2012, sobre o original de 2011, passou só um ano. Então, ele fala umas coisas que eu nunca tinha prestado atenção, está lá bem evidente. Depois que você lê, você volta à Bíblia e, no caso, eu tenho essa memória horrorosa, eu me recordei das passagens, mais ou menos, das passagens que ele mostra aqui, que ele resume aqui, e é formidável. Então eu vou ler, mas faço questão de dizer que você deve comprar esse livro e muitos outros, né? Mas no caso em especial esse, porque as coisas que são ditas aqui apontam para um segundo nível de controle estabelecido por Jesus, porque Jesus tinha muita afinidade com as mulheres, ele sentava junto com elas, tratava de igual para igual, não era como naquele tempo, as pessoas
É claro que na faixa de formação, faixa de impressão, até os 7 anos, Maria buzinou no ouvido de Jesus, ficava conversando com ele sobre as condições das mulheres, isso é muito claro. E Jesus tratou as mulheres com enorme deferência, não fazia distinção nenhuma, sentava e conversava com elas, o que era inusual naquele tempo, porque os homens, principalmente os representantes da autoridade da lei, não conversavam com as mulheres eram meras operárias, empregadas, domésticas, inclusive as esposas, que se fantasiavam para apresentação, mas iam sempre atrás dos homens, nunca, ou muitíssimo raramente, se apresentavam ao público, à população. Então Jesus não as tratou assim, pelo contrário, teve uma enorme proximidade com ela. Nessa página aqui, capítulo 2, na página 29, tem essa passagem. As mulheres também se sentiam atraídas por Jesus e por seus ensinamentos. Não houve outra década, nos primeiros 1000 anos do cristianismo, em que as mulheres exercessem tanta influência quanto durante o breve ministério de Jesus. Então, e depois, um pouquinho mais para frente, na página 30, ele diz assim: como a posição das mulheres na Palestina não era de muito prestígio, a benevolência de Jesus em relação a elas nem sempre recebia a aprovação das pessoas mais fortemente apegadas à tradição. Não era de muito prestígio em lugar nenhum, não era de prestígio nenhum na realidade, era uma coisa completamente incomum a posição de Jesus de conviver. As mulheres não se sentavam com os homens, elas sentavam à mesa, mas apartadas. Os homens conversavam entre si, raramente tinha mulher, certas prostitutas. Então as mulheres decentes ficavam apartadas. E na página 32 diz assim: essa não foi a única ocasião em que Jesus recebeu a homenagem de uma admiradora, quando uma daquelas Marias lá usou um frasco raríssimo, de óleo raríssimo, para limpar com os próprios cabelos. Veja só, usar o cabelo como toalha para limpar os pés de Jesus sujos de poeira. É uma coisa que, se não fosse Jesus, seria indecente, porque nunca se viu uma coisa dessas, espontânea, né? Então usou um vidrinho de óleo que os apóstolos ficaram escandalizados, porque era uma coisa tão cara. Eles tinham uma bolsa comum, né? Uma bolsa de financiamento das atividades, e quem tomava contas era o apóstolo fiscal lá do Império Romano. Aliás, os fiscais eram odiados. Jesus sentado com as prostitutas e os fiscais. E eles tomavam as atitudes completamente estranhas. Aí ela jogou esse perfume no cabelo e limpou os pés dele com o próprio cabelo, usando como toalha. Ninguém faz isso. Nunca ouvi falar de uma coisa dessa em lugar nenhum, nas minhas leituras. E depois, logo abaixo, algumas mulheres se sentavam à mesa e reconheceram no gesto uma referência à unção dos reis de Israel e aplaudiram em silêncio. Ou seja, Jesus tinha sido homenageado na questão lá do burrico, do jumentinho, entrando em Jerusalém, sobre o burrico, e com as pessoas espalhando palhas, né, de coqueiro, folhas de coqueiro, palmas, à frente dele. O que significava era a sagração do faraó, do Alto e Baixo Egito, ou seja, ele era o governante presumido das duas terras, norte e sul, leste e oeste. E aí as mulheres viram naquele gesto de uma daquelas Marias a sagração do rei de Israel. Está escrito aqui, unção dos reis de Israel, e aplaudiram em silêncio. Então,
Eu presumi que Jesus estabeleceu uma segunda linha de defesa por trás dos apóstolos, razão pela qual as mulheres nunca aparecem. Tendo ele tal ligação com as mulheres, é supremamente esquisito que elas tivessem sido afastadas, com base naquela bobagem de Madalena ser prostituta. Onde é que estão Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Betânia, não sei quantas mais Marias, dezenas e dezenas de discípulos que sumiram, desapareceram da história. Então, onde elas foram parar? Então, eu comecei a pensar que Jesus conversou com elas em particular e estabeleceu uma segunda linha de defesa que está espalhada no mundo inteiro, está na cara. Como R. Seldon, aqueles nomes que Asimov inventava, que também tem o particular de serem muito interessantes. R. Seldon estabeleceu a segunda fundação. Eu penso que Jesus estabeleceu uma segunda fundação, uma segunda linha de apóstolos e discipulados, atrás dos apóstolos, para ficar na retaguarda sem se mostrar por vários milhares de anos. Eu penso que foi feito isso. Agora, se é mais uma fantasia minha, eu não sei. As coisas apontam para isso, convergem, né? Se é uma fantasia minha ou se é mais uma, eu não posso dizer que sim nem que não. É uma coisa a buscar. Quem tem mais competência que eu, os teólogos e religiosos, e quem mais queira, deveria buscar isso. Porque eu não estou a fim de expor ninguém, mas como de qualquer maneira as coisas estão convergindo para uma finalização, talvez seja a hora delas se apresentarem e passarem a defender, a impedir o caos que está se aproximando. Eu acho uma onda enorme de maldade, malignidade, que a gente precisa deter. Eu falo assim, mas é um chamado a todas as pessoas, a chamada corrente do bem, né? As pessoas do bem, as pessoas que conseguem tirar de si mais serviço do que pouco, conseguem servir a coletividade, conseguem se interessar pela salvação. Então eu penso que chegou o momento.